Olá, pessoal. Hoje mais uma live falando sobre saúde mental, como anda a sua saúde mental. Eu vou te explicar o que é saúde mental, como a gente pode identificar uma saúde normal e uma saúde patológica, né? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Ok. Certo. Então, essa é uma das perguntas que a gente tem recebido muito aqui no consultório, né? Como é que eu sei que eu estou tendo uma saúde mental ou se eu estou tendo uma patologia, né? Ou a minha saúde está comprometida. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é saúde mental, né? Saúde mental, ela é a capacidade que cada um de nós tem de lidar com as reações emocionais que acometem a nossa vida, né? Então, vão ter situações que vão acontecer e a gente precisa entender como eu lido com elas. Para a psicologia, todo comportamento que se repete, ele pode apresentar uma dificuldade emocional. Então, quando você fica repetindo um padrão, por exemplo, você repete muito a raiva, é uma pessoa que sente muita raiva, provavelmente você está ali tendo uma desregulação emocional em relação à raiva, né? Então, a gente precisa entender a lidar com e saber lidar com todas as nossas emoções. A gente precisa ter uma autonomia em nossa vida, né? Porque senão nós vamos ficar refém das nossas emoções. E a pessoa, ela precisa aprender a viver por ela mesma, buscando uma forma de ser feliz, de ter uma vida equilibrada, de conseguir ter autorresponsabilidade, né? Porque quando nós falamos de saúde mental, nós estamos falando de autorresponsabilidade. O que eu faço com a minha vida, né? A minha saúde, ela passa pelo autocuidado. A gente precisa prestar atenção em todas as nossas emoções e como a gente reage a cada uma delas. A emoção da raiva, a uma tristeza, a alegria, o medo, o nojo. Essas são as 5 emoções básicas, né, que a gente tem que aprender a lidar. Quando mais a gente aprende a lidar com elas, melhor a gente se relaciona com a gente e com as pessoas ao nosso redor, né, com o mundo de um modo geral. Então, a gente tem que se perguntar, né, como é que eu aprendi a lidar, por exemplo, com a minha raiva? Como é que eu fui ensinado lá na minha infância a reagir diante de um quadro de raiva, por exemplo, quando eu gostaria de alguma coisa e meus pais não quiseram me dar, por exemplo? Como é que eu fazia para lidar com a minha raiva, né? Porque se eu não aprendi de direito a lidar com a minha raiva, é muito provável que hoje eu tenha um problema muito sério em lidar com frustrações. Porque se a gente teve que toda hora estar engolindo uma raiva, que a gente teve que o tempo inteiro negar a nossa emoção, isso vai ficar dentro de nós, né? E a gente não vai saber lidar com ela de uma forma simples, né? Então, se você engoliu muita raiva, muito choro, muita coisa da tua infância, de emoções, que você não conseguiu expressar, não foi validado isso, você precisa aprender, entender que hoje talvez um monte das tuas a dificuldade que você tem em lidar com as frustrações vem desse lugar ali, onde você não foi validado nas tuas emoções. Então, eu já vou aproveitar e vou dar uma dica para quem é pai, tem filhos pequenos, adolescentes, né? E que percebem que quando eles estão vivendo um momento de raiva, né? Ou de uma emoção, tenta conversar com eles para que eles consigam nomear essas emoções, né? Pergunte o que você está sentindo e estimule essa criança a dizer: tô com raiva, tô chateado, eu tô feliz, eu tô triste, né? Porque a gente não pode fugir mais das nossas emoções. A gente precisa vivenciar e aprender a se regular emocionalmente com as nossas emoções a partir das reações que a gente tem, né? Então, estimule seu filho a dizer: eu estou com raiva da pessoa, daquilo, da situação, às vezes até raiva de nós pais, né? E explicar para ele: é normal que você sinta raiva, porque o pai está te frustrando, não está dando, a mãe não está dando aquilo que você deseja.
mas a gente não pode ficar com essa raiva presa, né? Tem várias técnicas que a gente utiliza para expressar a raiva. Então a gente precisa validar, é uma emoção muito importante, todas as emoções são importantes, né? E a raiva também. Então o que é, né? Eu estou falando em regulação emocional, mas o que é uma regulação emocional, né? A regulação emocional é a capacidade que a gente tem de compreender as próprias emoções, buscando enxergar as situações da realidade, uma forma nova de ver alguma situação, sem deixar que essas situações, essas emoções, afetem a nossa vida de forma negativa e intensa. Então, aprender a nos regular é entender que existem várias possibilidades para lidar com situações, né? Então, por exemplo, se o meu chefe ele não está num dia bom e ele está bravo, ele chega nervoso, ele está ali, é uma pessoa difícil de lidar, isso é ele. A gente precisa entender que não é conosco, mas sim é ele que não conseguiu se regular, é ele que se desequilibrou, é ele que não teve um dia bem. Então, isso é com ele, isso não tem a ver com nós. Nós não podemos deixar que esse chefe, que essa pessoa, com um familiar, ou às vezes até o nosso companheiro, nossa companheira, nos afete, que afete a gente, né? Claro, gente, nós estamos falando aqui de pessoas normais, de pessoas que não têm uma patologia muito... tipo um narcisista, por exemplo, né? Que ele é totalmente desregulado. Nós estamos falando de dias normais que vão ser bons, que vão ser ruins e que a gente precisa dar conta disso também, né? Oi, pessoal! O pessoal tá entrando aqui, deixa eu ver quem tá, tudo bem? Sejam bem-vindos, né? Nossa live tá falando sobre saúde mental, como é que a gente pode lidar melhor com a nossa saúde mental, como identificar que nós estamos desregulando, desequilíbrio, né? Então, algumas pessoas também chegam aqui no consultório e elas me perguntam, né? Eu tenho às vezes medo, parece que eu sou uma bomba que eu tô prestes a estourar. Então, as pessoas elas vivem intensamente as suas emoções. Elas não conseguem se equilibrar. Elas ou sentem muita coisa ou elas se anestesiam e elas não sentem nada. E aí a maioria das pessoas dizem assim, ó, eu prefiro não sentir nada. Aí, gente, eu vou dizer para vocês, não sentir nada é patológico. Sim, porque nós somos seres humanos e as emoções fazem parte da nossa vida humana. Nós precisamos aprender a equilibrar e regular cada emoção e principalmente perceber aonde eu descompenso, em que emoção que eu descompenso mais do que a outra, por exemplo, aonde que eu preciso procurar me conhecer a fundo, entender por que eu tenho problema mais com, por exemplo, uma frustração, uma raiva, uma tristeza, por que eu fico muito tempo presa nessas situações, né? Então, muitas situações na nossa vida, elas poderiam ser evitadas se nós mesmos nos tivéssemos conhecido mais a fundo, se a gente pudesse e soubesse lidar melhor com as nossas emoções, né? Eu imagino que na sua como na minha vida, a gente poderia ter evitado inúmeras situações. Mas, infelizmente, né, estamos numa caminhada de evolução. Então, precisamos aprender a olhar para essas emoções, o quão importante elas são na nossa vida. Ou eu sinto tudo, um turbilhão de coisas ao mesmo tempo, e aí eu tenho medo de sair do meu controle, né? Porque essa é uma das mais importantes, das coisas que mais importa, né? Para eu me sentir saudável, eu preciso estar em equilíbrio, eu preciso saber o meu controle. E aí as pessoas vão para os extremos, ou eu sinto muito, ou eu paro, eu me anestesio aqui e eu acho que isso é saudável, né? Então não sentir emoções é impossível, porque isso faz parte da gente, nós precisamos sentir. A gente vai ter que sentir raiva, a gente vai sentir medo, insegurança, alegria, tristeza, fazem parte da nossa vida e do nosso cotidiano, porque isso é da nossa estrutura humana, né? Então, como é que a gente aprende a lidar com elas, né? Então, se você está sentindo assim, está com medo de perder o controle, ou está se sentindo muito anestesiado pela vida, não está desconectando com essas emoções dentro de si, então isso é um sinal de que a tua saúde mental está desregulada, ela está em desequilíbrio, porque aí
é um momento em que eu diria para você, procure ajuda de um psicólogo, olhe para isso, antes que isso te deixe, antes que isso vire uma depressão, antes que isso te atrapalhe teu relacionamento, teu trabalho, antes que isso te desregule ou ainda aconteça algo pior na sua vida, né? Que possa comprometer a tua estrutura emocional, física, e não só a sua, mas das pessoas que estão ao teu redor, das pessoas que estão mais próximas, das pessoas que você ama. Eu percebo que nos dias de hoje, principalmente depois da pandemia, ficou muito comum, né? Você encontrar pessoas que têm algum problema psiquiátrico, psicológico, algum problema de saúde mental. É mais difícil alguém que esteja saudável. Então, a gente não tem que ter medo de procurar um profissional da área da saúde mental. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que ter medo de continuar a ficar desequilibrada, a ficar descompensada, a ficar desregulada. Porque isso sim, aprender a lidar com as nossas emoções faz parte, é importantíssimo, né? Que você aprenda a lidar para que você tenha a saúde mental. Porque ter saúde mental é quando eu sinto várias coisas. Eu vou sentir alegria, eu vou sentir tristeza, eu vou ficar chateado, magoado com uma situação, com uma pessoa, mas isso não vai me afetar ao ponto de me paralisar e de eu ficar naquele lugar por muito tempo. Eu vou aprender aqui na terapia ferramentas necessárias para manejar essas emoções, né? E para sair disso, gente, com motivação, sair dessa tristeza, desse problema de relacionamento, desse problema com o meu parceiro, uma separação, uma dor, sair com esperança, sair com amor por mim mesma, sem me culpar por ter tido, por exemplo, uma crise, por estar tendo pensamentos persistentes, por ter pensamentos negativos, por ter pensamentos catastróficos, confusos, né? E também aceitar a minha condição de ser um aprendiz de mim mesma. Essa é uma grande sacada, né? A gente saber que nós estamos aqui nesse planeta evoluindo a cada dia. Cada emoção que a gente vivencia, ela está nos mostrando alguma coisa. Ela está nos ensinando a lidar melhor com elas, né? Então a gente vai errar, mas a gente vai acertar também. Mas a gente vai precisar tirar o máximo de aprendizado de cada situação, de cada emoção que a gente vai viver na nossa caminhada, né? Oi Lorena, tudo bem? Dani, tudo bem? Que bom vocês estarem aqui. Deixa eu ver se tem outras pessoas. Então, gente, isso tudo que a gente está falando hoje é trabalhado muito na terapia, né? A gente vai aprender a lidar com as nossas emoções quando a gente aprende a lidar, ter estratégias de lidar com elas, ter conhecimento, ter práticas, exercícios, né? Às vezes são simples, uma prática de uma respiração quando eu estou muito ansioso, por exemplo, respirar para que eu consiga de novo entrar no meu equilíbrio, né? Então, e porque também quando a gente está numa situação, quando a gente está se sentindo muito mal, a gente acaba vivendo tudo no nosso máximo, né? A gente maximiza a nossa dor, que a nossa dor é a maior de todas, a gente acha que os nossos problemas são os maiores problemas do mundo, gigantes, a gente não consegue perceber as coisas acontecendo por um outro lado, a gente só consegue ver o pior. Então, isso faz parte do nosso cérebro, né? Porque ele foi meio que treinado para a gente focar nas coisas que não deu certo, nas coisas que não estão bem. Então, a gente aprendeu, porque a gente vai aprendendo, é nosso aprendizado de vida, né? Mas aí também a gente reaprende na terapia a ver as várias possibilidades que temos em relação às situações que a gente está vivendo, né? E eu vou dizer para vocês uma coisa que eu falo para todos os meus pacientes, e tem alguns aqui que estão nos ouvindo, que para a gente ter saúde mental, a gente precisa se esforçar muito. Não é fácil. Cuidar da nossa mente, a gente precisa cuidar dela 24 horas por dia, todos os santos dias. É muito diferente do que eu vou lá, eu tomo um remédio, o remédio vai dar conta disso. Não. A nossa saúde mental é diferente.
Em muitos casos o remédio é importante, sim. Eu mesma indico para psiquiatra, para outras especialidades quando necessário, né? Mas ele só vai aliviar um sintoma. Se você não alinhar junto com a terapia, um tratamento psiquiátrico, um tratamento psicológico, pode até dar uma mudança de comportamento, pode até dar uma aliviada, mas os sintomas, a causa raiz dos problemas, eles vão estar lá. Você só vai conseguir se libertar à medida que você tem coragem de olhar e interpretar e ver e sentir e dizer, eu preciso de ajuda. Porque passa por uma série de coisas. A gente precisa mudar, pelo menos, o nosso modo de pensar, o nosso jeito de se comportar. Nós precisamos mudar comportamento. O que eu fazia antes não deu certo. Eu preciso mudar o que eu vou fazer a partir de agora. Eu preciso também entender que tudo vai depender de mim. E que a minha força, que o meu poder, ele está agora, no momento agora. Porque agora eu vou escolher mudar. Agora eu vou escolher uma vida diferente. Mas para isso eu preciso estar muito alinhada com a minha mente, com o meu coração. Porque senão a gente se perde no meio do caminho, né? Só a medicação, ela vai aliviar, ela não vai resolver o teu problema 100%. Mas em um determinado momento, se você ficar só na medicação, em um determinado momento vai acontecer uma situação, vai acontecer um gatilho emocional, você vai adoecer de novo. E cada vez vai ficando mais difícil você mudar esse padrão, né? Porque não olhou a causa principal. Se fosse fácil, gente, só tomar um remédio, nós não teríamos um número tão alarmante de doenças mentais e psiquiátricas, né, no mundo. Não estou falando só do Brasil, que também é um índice alarmante, mas no mundo. Então, só o remédio não vai adiantar. A gente precisa fazer uma reestruturação cognitiva para que, a partir disso, de um novo olhar, com a ajuda de um profissional, você possa estar mudando. E é aos poucos. E é com muita determinação, com muita persistência, né? Mas a gente consegue, sim. A gente precisa viver todas essas emoções. Elas fazem parte, mas a gente precisa saber que a gente vai entrar, vai ter, por exemplo, uma semana ruim, vai acontecer alguma coisa, vão ter momentos em que a gente vai estar muito cansado, vai estar exausto, nós vamos ter problema, nós vamos sentir raiva, estresse, tristeza. A gente vai ter vontade de chorar e chora, põe para fora. É importante também se colocar nesse lugar de eu preciso cuidar de mim, né? Porque não será 1 dia, 2 dias que você vai ficar assim, que vai te desregular ou que vai trazer vai te tirar de um aspecto saudável. A gente vai ter que aprender, que nós vamos ter que entender que tudo vai depender de nós, né? Mas se nós hoje já começarmos a olhar para a nossa saúde mental, a gente vai ter mais condições de, quando chegar a esses eventos, de estar mais em equilíbrio. Então, por isso que cuidar da saúde mental é importante. Hoje, a neurociência já dá conta de que o nosso corpo, ele está totalmente ligado com a nossa mente, né? A medicina tradicional, ela é cartesiana, ela nos parte, né? Então, é o cardio, é o otorrino, é o ginecologista, né? É tudo partido, nós somos partidos. Eles não nos olham de uma forma íntegra. Mas agora, a neuro já há algum tempo, né? As pesquisas mostram que o nosso corpo é ligado completamente com a nossa mente, com o nosso cérebro, né? Há uns anos eu levei a minha mãe para fazer uma tomografia computadorizada, eu acho que foi uma ressonância, não me lembro direito, tá, gente? Mas eu acho que foi uma ressonância ou uma tomografia no neurologista, e ele mostrou para nós lá no exame dela que ela tinha uma cisão no cérebro dela, e aquilo ali era uma depressão que há um tempo atrás ela passou. Então, fica marcado, nosso corpo reúne as informações do que a gente já viveu, né? Então, a gente precisa entender que vai depender muito de nós temos que nos esforçar bastante, nós temos que querer melhorar, nós temos que querer buscar alegria, felicidade, porque aos poucos a gente vai se regulando com as ferramentas necessárias, com as estratégias que aprendemos nas terapias, né? Porque para mim pode funcionar de um jeito, para você pode funcionar do outro, mas a gente precisa de ajuda.
Vai chegar um momento que a gente vai dizer assim, eu não quero mais viver desse jeito, né? Eu preciso de ajuda. Não sinta-se envergonhado. Se você precisa, venha, procure um psicólogo, procure um psiquiatra. Às vezes a terapia dá conta de muitas coisas. É só uma regulação, um entendimento de quem sou, que não precisa nem entrar na medicação, né? Porque se você não cuidar disso de uma forma mais leve, com certeza, em algum momento você vai entrar nas compulsões, né? Aí você vai transferir para comida, para bebida, para droga, para jogos, para medicamentos, né? Você vai transferir a sua dor para esses lugares, porque você não entendeu o que realmente está acontecendo, né? E isso pode crescer tanto que nem você vai perceber. E você vai acabar com a sua saúde mental e com a saúde mental também, muitas vezes, das pessoas que estão ao seu redor, porque é muito difícil conviver com alguém que não consegue se regular. Oi, pessoal, tudo bem? Que bom vocês estarem aqui, muito obrigada. Se vocês tiverem uma pergunta, pode deixar aqui, logo que a gente terminar eu já respondo. Muito obrigada, tá? E gostaria também de saber como é que você lida com a sua saúde mental, né? Se você faz terapia, se você tem alguma estratégia, conta aqui nos comentários para mim como é que você lida com a sua saúde mental. E quando cuidamos da nossa saúde mental, essas emoções elas vão acontecer, né? Lembra que eu falei, é do nosso processo. A gente vai viver as emoções, mas nós vamos lidando melhor com cada uma delas, né? Porque eu não vou mais ser a minha raiva, eu não vou mais me identificar e ser a minha depressão, eu não vou identificar mais e não vou virar a minha tristeza, né? Eu vou entender e vou aprender a manejar todas as minhas emoções, buscando a felicidade, o bem-estar, a alegria, para eu caminhar na minha vida de uma forma mais leve, né? Então lembre-se, nós não vamos viver a nossa saúde mental o tempo inteiro. Às vezes nós somos pegos pela vida com situações que vão acontecendo, né? Morre alguém que a gente ama muito, um desemprego, uma separação, uma doença. Tem coisas que vai nos tirar do nosso eixo, do nosso equilíbrio, mas quando a gente tem uma regulação, conhecimento, autorresponsabilidade, a gente começa a entender isso tudo de um outro lugar e a gente consegue lidar com isso de uma forma muito mais leve, né? Porque isso é importante, a gente vai precisar de se conhecer, entender o que me deixa mais calmo, mais centrado no meu coração, o que faz a minha rotina ser mais ajustada com a minha realidade, não viver uma vida totalmente diferente daquela que eu desejo, uma vida mais funcional, uma vida onde eu posso escolher agora o que é mais importante, o que eu deixo para depois, escolher do que eu vou me alimentar, escolher fazer uma atividade física, escolher cuidar de mim. Isso tudo faz parte, tá? Porque quando a gente tem um cérebro inflamado, nosso cérebro ele não vai funcionar bem. Uma pessoa que não dorme, ela vai ter problema na atenção, ela vai ter problema na memória, ela vai ter cansaço físico. Então você percebe que são várias coisas interagindo na nossa saúde mental e às vezes nós não damos conta, né? Comemos demais, comemos muitas farinhas, comemos gordura, chocolate, doce, né? O nosso cérebro ele se alimenta de glicose. Por isso que a gente tem tanta vontade do doce, né? Quando a gente está, por exemplo, preocupado com alguma coisa, angustiada, estressada, para onde que a gente vai, gente? Pro doce. É glicose, nosso cérebro se alimenta de glicose, né? Então, a gente precisa entender isso tudo para poder funcionar o corpo e a mente integrado, interagindo de uma forma saudável, né? Então, na terapia, a gente levanta a sua rotina, a gente vai entender como é que você faz, o que você se alimenta, o que você pensa, os exercícios, né? O que você prioriza, os seus momentos de lazer, o que você faz por você, como é que você se cuida. Porque uma das principais causas do estresse é a falta de cuidado por si mesmo. Quando nos abandonamos completamente, ou a gente está cuidando muito do outro, de alguma pessoa, né? Alguém que cuida de pessoas doentes, vocês podem perceber o quanto elas estão cansadas físicas e mentalmente.
porque elas não tiraram um tempo para elas. Nosso cérebro aprendeu isso errado por muito tempo, né? Agora a gente aprendeu que a gente precisava sempre estar disponível para o outro, sempre para o outro, né? Agora a gente precisa ensinar ele, porque tudo é ensinamento, gente. Nosso cérebro reaprende, né? Ele tem a plasticidade cerebral de se recompondo e nós vamos ensinar ele a repensar, ensinar ele a rever as situações, ensinar ele a nos colocar como prioridade e ter momentos para nós, né? Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso fazendo exercícios de repetição. A gente precisa fazer um mantra, aprender uma afirmação, repetir. Nosso cérebro se reprograma por repetição. É importante, né? Que a gente aprenda e vá incluindo na nossa rotina, na nossa vida, todo dia coisas diferentes, coisas novas. Vamos ler um livro, vamos ouvir uma live de alguém que seja interessante, vou aprender alguma coisa que vai agregar na minha vida, né? Porque quanto mais eu tiver mostrando para ele coisas diferentes, mais ele vai ficar nesse lugar do novo e não voltar para aquele lugar do velho lá, da dor, do sofrimento, e que eu vou demorar muito para sair. Então, quanto mais coisas novas eu for colocando, eu vou interagindo com o meu cérebro, mais rápido eu saio desses lugares de sofrimento, de raiva e de dor. Então, nós temos alguns manejos, né, na terapia, para a gente se regular. Por exemplo, a respiração é né, respiração de 4 tempos. Então, você puxa o ar, conta até 4, segura ele até 4, solta ele no 4 e fica sem respirar no 4. Faça isso várias vezes, faça 5 vezes no primeiro momento, depois faça mais. Quando você se sentir estressado, chateado, triste, com raiva, né? Você precisa aprender a respirar. A respiração, ela nos regula, ela hiperventila, ela faz uma regulação emocional. Afirmações positivas, né? Vocês que me acompanham aqui sabem o quanto que eu sou apaixonada pelas afirmações da Louise Hay. Então, escolha uma afirmação daquele momento que você está precisando. Repita isso. Não sou eu, Giovana, que está falando, nem a Louise Hay, é a neurociência que fala que as afirmações, as meditações, elas são importantíssimas para a gente regular o nosso cérebro, né? E eu acho que o mais importante de todas é a gente estar consciente no nosso dia. Então, por exemplo, tá? Você lembra do seu café da manhã, por exemplo, hoje? O que você comeu? Ou da sua janta de ontem à noite? Qual é o sabor? O que você saboreou? O que você bebeu? O que você comeu? Muitas vezes a gente não lembra, porque a gente faz tudo isso no automático. Você já tomou um banho consciente, por exemplo? O que é um banho consciente? Que é uma prática tão simples, mas que causa um alto impacto na nossa vida. É a gente entrar dentro de embaixo do nosso chuveiro e sentir a temperatura da água, sentir o cheiro do nosso sabonete, do nosso perfume, do shampoo. Cuidar de nós, nos lavar, nos tocar, para entender se eu tenho uma dor, onde eu tenho, deixar a água quente correr nos ombros, né? Isso é um banho consciente. Você não precisa mudar a sua rotina, porque acredito que você toma banho todos os dias e você pode só estar consciente naquele horário do banho, naquele horário da comida, porque muitas vezes a gente faz as coisas tão no automático que perde a essência das coisas, né? Então, lembrar dessas coisas, estar presente, parece uma coisa muito boba e muito simples, mas faça e depois você vai entender o que como isso pode impactar na tua vida, na tua saúde mental também. Quando você faz exercícios físicos, por exemplo, também é autorregulação. Perceba quando você faz caminhadas, yoga, meditação. Quando você vai fazer uma caminhada a partir de hoje, começa a observar ao teu redor, aquela árvore que está ali há tanto tempo e, só agora que eu vi, aquela flor que está nascendo, os passarinhos, um pôr do sol, um nascer do sol, dependendo da hora que você vai fazer a sua atividade física, né? Esteja consciente, porque quanto mais consciente você estiver na sua vida, mais fácil você vai conseguir regular as suas emoções também. Porque quando você vai experimentar uma nova emoção, primeiro você vai sentir em você, e aí você pode ter aquele freio emocional, né? Poxa, eu não vou estourar, eu vou segurar, eu vou tomar um pouco de água,
eu vou tentar manter a calma nesse momento, né? Então, gente, resumindo tudo isso, né? Nossa live mais curtinha hoje, mas resumindo, né? Saúde mental. Todas as emoções são necessárias para nos preparar para os eventos da vida. Elas nos guiam e elas têm um propósito. Todas têm. Elas trazem significado às nossas experiências, porque nós precisamos nos permitir sentir tristeza, quando necessário, sentir a força também da alegria, se sentir triste e não forçar também ser alegre o tempo inteiro. A gente tem que começar a ser verdadeiro e conosco, pois não é saudável também eu ficar fingindo uma emoção, eu ficar tentando ser feliz e estar rindo o tempo inteiro, se dentro de mim eu estou destruído. Eu preciso ter momentos de tristeza, viver esses momentos, nomear essa tristeza, conversar comigo, sentir, conversar com alguém, busque uma rede de apoio, busque um profissional para que você possa também expressar, mas também eu não preciso me forçar a ficar feliz o tempo inteiro. Aceite as suas emoções, porque no fim mesmo, o que a gente precisa para a nossa vida, para a gente ter uma saúde mental, é a gente ter equilíbrio. Essa é a nossa grande sacada. Então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. E qualquer pergunta, qualquer coisa que vocês tenham, deixa aqui nos comentários, que assim que eu os ler, eu já respondo para vocês também. Muito obrigada, tenham um bom dia e até a próxima quarta. Beijo, gente. Tchau!